nós iniciamos hoje, né, falando sobre, no livro de Ageu, capítulo 1, um cenário onde Israel, o povo de Deus, estava desanimado, tinha abandonado a obra do templo, a restauração do templo este que foi destruído por causa do próprio afastamento do povo de Deus. O povo de Deus deixou de adorá-lo, deixou de obedecer a sua voz, constantemente sendo alertado pelos profetas, e não conseguiu ouvir a voz de Deus, não deu atenção à voz de Deus, tomou seu próprio caminho, aquilo que estava no seu coração, e foi levado ao cativeiro. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, ruínas, choro, falta de esperança, a terra estava toda devastada, você olhava e não via como restaurar aquele templo. E eles voltaram depois de 70 anos, eles estavam exilados, depois de 70 anos, eles voltam, animados para construir, recebem proteção, recebem suprimentos, mas as oposições, elas se levantam, e é muito similar, né? Nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Nós nos levantamos para poder atender a Deus, para poder nos voltar para Deus, mas oposições acontecem, tentando para duas coisas, né? Para nós sermos aperfeiçoados, mas existe uma tentativa de tentar nos desanimar, tirar de nós a alegria, para que tire a atenção daquilo que Deus falou ao nosso coração. Falou da ordem de Deus, dos estatutos, da vontade de Deus. Então, quando eles começam a levantar aquele santuário, aquele templo de adoração, quando começam para restaurar o culto, restaurar a adoração, restaurar a presença de Deus no meio deles, por causa da oposição, eles desanimam, eles paralisam a obra. Cerca de 16 anos paralisados na obra, vem a palavra de Deus através desse profeta, o profeta Ageu. E o profeta Ageu é levantado como apenas um meio, por intermédio dele vem a palavra de Deus ao povo para poder trazer o povo a fazer aquilo que é de fato importante. O povo estava com dificuldade nas prioridades, porque não era falta de dinheiro somente, estava longe de ser falta de recursos, porque foi dado recursos para eles, mas eles passaram a cuidar somente das coisas seculares, das suas casas. As suas casas estavam, talvez, a Bíblia ela não diz se era só do governador, se era de todos, né? Não quer dizer que a casa não poderia ter telhado, como diz o texto, mas eles estavam como se fossem palácios, e provavelmente fazendo uma referência ao governador, ao líder religioso, talvez, e mais alguns. O que nós aprendemos é que eles tinham abandonado a obra do templo, da adoração, e estavam focados e virados somente para as questões seculares. Quando nós avaliamos a vida do cristão hoje em dia na igreja, não é difícil encontrar esse panorama, onde a parte da restauração espiritual, do foco, da prioridade nas coisas de Deus, pode se perder. Ela se perde, sai da prioridade, e nós passamos a cuidar dos desejos ou dos cuidados da vida, daquilo que nós temos para resolver aqui. Não que não sejam importantes, eles não tinham que ter telhado em casa? Sim, tinham que ter. Porém, a questão era que o templo estava destruído. E o templo era a presença de Deus no meio do povo. O povo estava sem a presença de Deus. Os sacerdotes não tinham a presença de Deus. Os sacerdotes estavam distantes. Deus
estava sem falar com o povo. E parecia que então eles estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus. E eles dizendo ainda que não era tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles chegaram a falar que não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, e o próprio Deus usou essa palavra para eles. Usou a palavra de que eles mesmos falavam, que não era tempo. Como não era tempo de reconstruir a presença de Deus na sua vida, como que você pode caminhar sem a presença de Deus? Como que eu posso deixar para depois algo tão importante? Como que eu posso simplesmente dizer, quando for da vontade de Deus, então eu faço isso, sabendo que a presença dele não está comigo? Quando eu sei que há um chamado para ontem, urgente, para estar na presença de Deus, qual é o dia que eu tenho que me converter? Hoje é dia, porque Deus está falando nos nossos corações. O dia é hoje. O chamado é urgente, para que nós possamos tomar essa caminhada. Às vezes nós falamos, Deus conhece o meu coração. Estou fora da igreja, mas eu não estou longe. Ou somente me afastei da obra. Me afastei, mas eu não estou longe da igreja. O fato de eu estar fora não quer dizer que a presença de Deus não está comigo. Assim que o povo diz. Como acontecia, e não é tempo de restaurar, não é tempo de restaurar essa adoração. Deus conhece o meu coração. Como que eu posso cuidar da construção se eu tenho tantas coisas para resolver? Você tem muitas coisas para resolver? Quem que não tem? Eu acredito que aqui na minha casa, cada um tem muitas coisas para resolver. Eu tenho. Todos nós temos coisas para resolver. Então, como cuidar dessa adoração? Por quê? Como? Se eu primeiro tenho que fazer isso. Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece o nosso coração. E Ele diz na Bíblia, através da sua palavra, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele mente. Ele tenta sobrepor ou esconder a palavra de Deus, porque Deus mandou restaurar o templo. Ele disse, reconstrua o meu templo. Eu vou habitar no meio de vós. Deus conhece. A pandemia pode ter afastado do templo. Para que reconstruir o altar nesse momento? Para que reconstruir minha vida com Deus? Os propósitos. Tantos são os chamados, pessoas que abandonam o chamado para ser um evangelista, para ser um músico dentro da casa de Deus, trabalhar em qualquer área da obra, aonde ensina as crianças, para ser um professor, para ser um mestre, para pastorear, e simplesmente abandonam por causa dos cuidados na vida. E diz, não é momento para eu reconstruir. Mas, qual é a idade que eu tenho para poder voltar para Deus? Até quando eu terei oportunidade? Até quando a voz de Deus vai soar? Eu terei oportunidade para ouvir esse despertar do Senhor na minha vida? Esse despertar para as coisas que são sagradas, santas, importantes? Qual bem material que eu posso almejar? Qual conhecimento? Eu gosto de estudar. Mas o que eu tenho de estudo que eu levarei para a eternidade? O que eu tenho de bem material que eu poderei apresentar ao Senhor como se as minhas mãos estivessem cheias? As minhas mãos chegariam vazias, porque eu não levo isso diante de Deus. Eu não levo o meu conhecimento. Eu não levo aquilo que eu consigo conquistar. Eu não levo títulos. Mas eu levo aquilo que é eterno, que são os tesouros que eu amontoei nos céus. Que é aquele que busca primeiro a presença de Deus, aquele que andou com Deus,
aquele que foi transformado por Deus, aquele que batalha a guerra de Deus, aquele que está no corpo, edificando o corpo, deixando Deus usar os seus talentos, os seus dons, usar os seus recursos para a obra de Deus, aquele que sonha a vontade de Deus. Não é aquele que tem a sua vontade própria dominando a sua vida. A vontade própria nós teremos. Todos nós seremos tentados, todos nós seremos de alguma forma, essas vontades tentarão nos persuadir, tentarão nos seduzir. A oposição que eles receberam dos samaritanos, primeiro veio com a sedução. Por que a sedução? Vamos ficar juntos, vamos construir esse templo juntos, mas não poderia se misturar. Na verdade, era para que o templo de Deus não crescesse daquela forma, não crescesse de uma forma pura e santa, separada, mas misturada. É o ecumenismo, quando aquele que serve a outra religião, aquele que está misturado com outras crenças, quer edificar o altar daquele que é puro e santo, que é o Deus eterno. Era sedução para dizer, não, nós estamos juntos nessa obra, nós também temos esse interesse. Por que eles não tentaram construir? Se eles estavam lá. Por que eles não clamaram ao Senhor? E mais, por que o Senhor não foi até eles para dizer, construam isso aqui? Mas o Senhor resgatou aqueles que Ele separou, aqueles que não estavam misturados, para poder iniciar essa obra. Primeiro com a sedução, depois plantou um desânimo nesse povo. E o povo desanimou. E o povo parou, ainda sem a presença de Deus no meio deles. Como nós podemos parar sem ter a presença de Deus na nossa vida? Nos guiando, nos orientando, falando para nós o que nós devemos fazer, mudando o nosso coração, aprumando, endireitando os nossos caminhos, falando para nós o que é santo e o que não é santo. Aquilo que é sagrado, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de Deus, aquilo que nos cura, aquilo que nos liberta, o que é a verdade no meio de um mundo caído. E muitos são enganados e seduzidos, ou amedrontados, ou ficam amedrontados e passam a cuidar das suas próprias coisas. Então, Ageu, capítulo 1, versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Então eles estavam certos que não era tempo de construir, não era momento. E a Bíblia diz, por isso, por causa daquele pensamento, o Senhor falou novamente. Quantas vezes nós não insistimos nos nossos erros? A palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Com esta posição do povo, eles estavam se mostrando que iriam ficar naquela posição. O coração deles estava com aquela verdade entranhada. Eles estavam certos de que continuar daquela maneira não tinha problema. É um erro nosso pensar que Deus não pode corrigir os nossos caminhos, que Ele não pode direcionar a nossa vida. Com esta posição, o povo se mostra permanente, vontade de permanecer acomodados. E isso está entranhado no seu coração. E por este motivo Deus insiste. Parece aquela coisa, que cara chato. Não é isso? Está insistindo de novo com esse assunto. Que pastor chato. Que líder chato. Que pai chato. Que mãe chata. Aquele que está orando, que está direcionando. E diz de novo, eu vou falar a palavra do Senhor para você. Por quê? Porque o seu coração está endurecido para continuar no erro.
Enquanto o nosso coração for deste mundo, nós não poderemos servir ao Senhor. Enquanto o nosso coração estiver preso nas questões seculares, nós nunca adoraremos o Senhor verdadeiramente. Nós não podemos estar presos a ouro, a prata, a bens materiais, ao medo que o mundo pode promover, ao celular, a componentes caros, a carros caros. Isso é chegar de mãos vazias diante de Deus. E as minhas mãos não podem estar vazias. Eu preciso ter a minha mão cheia de vida, cheia da presença de Deus, cheia do coração de Deus em nós, do Espírito de Deus, dos propósitos de Deus. Então Deus insiste em falar, enfatizar o caminho que deve seguir. Deus está enfatizando para nós que é, em primeiro lugar, o reino dos céus. Isso que nós devemos colocar em prioridade. Se nós estamos agora com uma oportunidade, nesse período que a pandemia tem altos e baixos, mas nós podemos fazer a obra de Deus, nós não podemos relaxar, porque quando param de morrer pessoas, e se tem pessoas morrendo na pandemia, muito mais eu tenho o dever de pregar a palavra, de ensinar. Para onde irão essas pessoas se eu ficar escondido? Para onde irão todos aqueles que estão morrendo se a igreja se calar, se a igreja parar? Se eu passar a amar as coisas dessa vida, se eu começar a querer plantar carro, querer plantar casa, querer plantar aquilo que o mundo tem de fruto, e se eu não tiver no meu coração frutos de arrependimento, que o Senhor venha colocar a mão em mim, e que eu possa ter frutos de arrependimento, para que Ele não venha dizer que eu tenha que secar. Na verdade, dizer já como eu estou, seco, sem vida, sem vitalidade, sem o Espírito de Deus dentro de mim, sem poder para poder destruir o pecado. E esse é um momento gracioso de Deus. É um momento gracioso, onde essa insistência, que pode parecer chata, é um momento gracioso, porque é gracioso nós recebermos a direção em meio ao engano. Isso é libertador. Se eu estou no engano, eu recebo a direção. Deus me salva. Deus salva a minha casa, liberta os meus parentes, aqueles que eu coloco diante dele, porque eu estou andando nos caminhos de Deus. É gracioso receber a direção de Deus em meio ao engano. Não ser deixado no engano é amor. Não é falta de amor. Não é chatice. Não é enfadonho. Pode parecer, mas Deus insiste em cumprir a palavra de Deus no seu povo. Povo este que já nem se dizia povo de Deus. Este povo. Quando Deus insiste conosco, nós podemos entender e nós devemos entender que nós somos amados como nunca ninguém nos amou. Esse amor é um amor que supera todas as nossas expectativas. Supera qualquer amor terreno, de pai e de mãe terrenos. Porque é o amor do nosso Pai Celestial, por aqueles que Ele chamou para um propósito, para pregar a palavra de Deus, para insistir com o seu reino, para investir no seu reino, para proclamar as suas maravilhas. Ser amado como ninguém nunca te amou. É assim que Deus te ama. E é por isso que Ele insiste em falar a palavra dEle contigo e comigo. Ele fala a palavra dEle para nós. Ele proclama. Ele insiste. Qual é o pensamento que você tem? Então veio a palavra do Senhor novamente, por meio do profeta Ageu, para não nos deixar no engano, para Ele mostrar esse amor. Ele não vira as costas, então está tudo bem. Então o problema é seu. Deus não faz isso. Deus, Ele insiste. Ele
ele fica firme na sua palavra e ele proclama novamente. E aí ele continua no versículo 4, Ageu 1, versículo 4. Ele faz uma pergunta: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? É interessante essas perguntas. Pense você conversando com Deus e Deus falando. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da nossa vida? Não seria ou não deveria ser buscar em primeiro lugar o reino dos céus? E esse Deus que nos ama pergunta. Ele pergunta: filho, qual é a prioridade da sua vida? Qual deveria ser a prioridade da sua vida? Está buscando em primeiro lugar o reino dos céus? Edificar o templo e não a preocupação com o secular. O que nós temos de preocupações? Roupa, casa. Quem quer ficar sem casa, sem roupa? Com roupas inadequadas, rasgadas? Quem quer ficar sem trabalho? Essas são nossas preocupações seculares. O dinheiro, e às vezes ela vai aumentando. Carro, né? E às vezes a gente tem um, quer dois, quer três, e a gente quer luxo também. Nós passamos a viver para o luxo. E Deus diz para nós, e está dizendo para aquele povo: prestem atenção, não se preocupem com o secular, porque o principal para vocês é edificar o templo. Então meu templo, a minha vida, precisa estar edificada para Deus. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu intelecto. Eu preciso entregar a minha vida e colocar esses desejos, que esses desejos são verdadeiros e eles acontecem conosco. Eles vão permear a nossa vida. Eles vão tentar nos seduzir. Olha, sirva a Deus e fique gostando disso aqui também, no sentido de você querer isso com toda a sua força, a despeito da sua vida espiritual estar cada vez mais decaindo. Uma tragédia. Tragédia atrás de tragédia espiritual. Deus está fora da igreja. Deus está fora da sua vida. Mas eu estou indo à igreja. Eu tenho sucesso. Mas o templo está destruído. Eu cuido do emprego. Eu cuido do dinheiro. Eu cuido do carro. Eu tenho luxo. Eu tenho roupas finas. Eu busco mais. Mas o templo está destruído. A minha adoração está destruída. Eu não consigo alcançar o coração de Deus. Eu não consigo falar com Deus. Eu não tenho o Espírito Santo. Eu não estou cheio do Espírito. Eu não tenho dons espirituais. Eu estou seco. Se olhar para dentro de mim, Deus vê uma pessoa morta. Esse templo é a nossa vida espiritual. Nos dias de hoje. Qual vida você tem? Deus quer que você tenha uma vida espiritual sadia com Ele. Busque isso em primeiro lugar. Tenha uma chama acesa. Esteja vivo diante de Deus, com a lamparina acesa, vigilante para o dia do Senhor, porque o Senhor está voltando. Eis que Ele vem sem demora. Está se estreitando, está afunilando os dias para a volta do Senhor. E que nós não podemos estar e ser pegos, distraídos com as coisas seculares. A vida espiritual não pode estar destruída. A nossa adoração e a nossa vida com Deus, é isso que precisa ser restaurado. Como podemos buscar o nosso sustento sem pensar em ter uma vida com Deus? Como eu posso pensar? Aí você pode pensar: ué, como é que eu vou ficar sem comer? Isso é simples, parece matemática. Mas, o que adianta comer se quando morrer
não terá nada para apresentar a Deus. O que adianta eu me fartar nessa terra e não aprender de Deus, não mudar meu coração? Como podemos buscar sustento sem buscar a presença de Deus? Sem nos preparar para a vinda do Senhor? Parece, às vezes, que nós paramos de acreditar que o Senhor irá voltar. E está estreitando o tempo. O Senhor está mais próximo. Poderá voltar a qualquer momento. Qual é o dia da volta de Cristo? Será que eu vou terminar essa mensagem sem Cristo voltar? Não sabemos. Porque nós não sabemos a hora. Por isso que nós devemos estar preparados. Agora. É para ontem esse chamado do Evangelho. É para nós nos curvarmos, para você se curvar na sua casa e entregar a sua vida ao Senhor. Você restaurar esse templo e falar: Senhor, eu quero esse templo diante de Ti restaurado, Senhor. Restaura, Deus, a minha vida espiritual. Nós não podemos buscar de nada vale o sustento, porque esses são os verdadeiros, como tem alguns filmes de zumbis, são verdadeiros zumbis. Não tem vida. Aquilo retrata uma pessoa que não tem vida espiritual. Pensa que está vivo. Pensa que está usufruindo das coisas. Mas não está. Uma vida com Deus, amando as suas coisas e as suas prioridades. O evangelismo, a salvação, conhecer as Escrituras, arrependimento de pecados. Nós precisamos nos aprumar, ter um interior com Deus. Não adianta caminhar, conquistar, sem cuidar do altar dentro do nosso coração e do templo que somos nós. Templo em ruínas representa a ausência de Deus. Como que eu posso estar satisfeito? Parece que eu não tenho relacionamento com Deus. É como se fosse alguém que não fizesse falta. E o pecado faz isso. Faz a gente esquecer dessa presença de Deus. O pecado faz a gente perder essa intimidade, perder essa reverência com Deus. Entender que nós estamos pisando em solo santo, sagrado na presença de Deus. Que nós precisamos nos curvar diante dele. Arrependimento de pecados. Pecamos e continuamos a vida. 1 Coríntios 6, 19. Veja o que diz em 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Somos chamados para ser santuários do Espírito Santo. Mas às vezes nós estamos assim, secos, morrendo espiritualmente, quando nós não já estamos mortos. Nós estamos sufocados e nós abandonamos a verdade de Deus e a palavra de Deus que é viva. A vida está seca, não há alegria. Nós perdemos a verdadeira alegria. Alegria é muito importante nós sabermos diferenciar de momentos alegres. Essa alegria que eu estou falando é você ser alegre, você ter a alegria do Senhor, porque ela não é circunstancial. Circunstancial, quando vai bem, eu estou alegre. Quando não vai, não estou alegre. Não estou dizendo que os momentos ruins você não sente. Mas aquilo ali não determina o seu ser. Logo, o Senhor te levanta. Ele é o teu sustento. Veja o que diz Marcos, capítulo 4, versículo 18 e 19. Nós não podemos ter essa vida seca. Cuidados somente com as coisas seculares. Os cuidados com as coisas seculares vão sufocar a nossa fé, sufocar o nosso amor por Deus.
por aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Outros ainda, com a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Eles ouviram, não foi assim com aquele povo? Ouviram a palavra de Deus, que era para reconstruir o templo. Eles sabiam que era para reconstruir o templo, porque era a palavra do Senhor para a vida deles. Eles tinham a certeza daquilo ali, até os cuidados, os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Naquele período, 16 anos sem frutificar. Foram 16 anos infrutíferos na vida daquele povo. E Ageu é levantado para dizer: a vida de vocês estava infrutífera. Esse tempo todo vocês cuidando, vocês estão até vivendo em casas bonitas e luxuosas, mas vocês não têm frutos. Vocês não deixaram a minha palavra frutificar quando já se sabia que era para restaurar o templo. Quando foi profetizado isso. E eles sabiam da profecia. Ageu, no versículo 5 e 6 de Ageu, capítulo 1. Que nós possamos dar frutos para o Senhor. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, ele se apresentando como o Senhor, que não há monte que possa parar o Senhor, possa abalar os seus planos, que possa frustrar a sua vontade, que possa impedir que a sua palavra dê frutos. Então ele é o Senhor dos Exércitos. Não há ninguém que pode com esse Deus poderoso. Não há ninguém que pode parar a sua vontade. Não há ninguém que possa dizer: olha, eu sou tão forte, eu consigo bater uma queda de braço com esse Senhor. Não há ninguém com condições de prevalecer contra Deus. Deus simplesmente é. Deus não está forte. Deus não se sente forte. Por isso que ele diz: o grande eu sou, porque eu sou, está te enviando. Porque Deus simplesmente é. E dispensa qualquer outra tentativa de definição. Porque ele simplesmente é. O eu sou está te enviando. Não aquele que está forte. Não aquele que está hoje se sentindo com vontade de fazer algo. Não é assim que Deus age. É aquele eu sou. É o Deus que não muda. Que não há nada impossível para Ele. E Ele diz assim: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele chama o povo para uma reflexão. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Não acontece isso? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vejam aonde os seus caminhos nos levaram. Deus está te chamando para uma reflexão. Deus manda o povo refletir como eles estão. Como você está nesse momento? Pense, você e Deus, como você está. Para onde os seus caminhos, esses caminhos levaram você? Como vocês estão? O que os seus caminhos têm impedido no agir de Deus? Tem prejudicado? Porque se fosse somente eu ter uma casa bonita, que eles tinham,
nós pensamos às vezes que prosperidade é ter objetos, ter muito aqui para mostrar para os outros, ter coisas atualizadas, ser dono de ouro e de prata. Mas como que pode então nós vemos que pessoas ricas, eu faço uma pergunta, não sofrem? Pessoas ricas não têm destruição na família? Na questão moral? Questão de dilemas internos? Não há tristeza? Não há dúvidas? Não sentem medo? Quem que pode ter, por mais arrogante que possa ficar pelo dinheiro que conquistou, mas quem que pode dizer que não tem temores e medos? Quem pode dizer que nunca passou por um sofrimento, mas às vezes está paralisado nesse sofrimento? Então Deus os chama para refletir. Olha, como que está a sua vida comigo? O que você aprendeu de mim? Qual conversa nós tivemos ontem? Hoje de manhã? Qual foi o papo que nós batemos? Que conversa nós tivemos? O que você contou para mim? O que você aprendeu de mim? O que tem mudado na sua vida? O que tem ficado purificado? Como é que está o seu coração? Está purificando? Está puro? Como está a mentira? Os desejos ruins, como está a sua mente? Está conseguindo dormir? Você consegue? É óbvio que todos nós podemos passar momentos ruins, mas avalie o seu caminho. Como está o seu relacionamento com Deus? O salário não é suficiente. Aqui não há satisfação na comida e na bebida. Eles não se saciavam. Eles não ficavam satisfeitos. Eu sei que tem pessoas que gostam de comer muito, não ficam satisfeitos fácil. Mas não é assim. Quem nunca viu, quanto mais tem, mais parece que está faltando. Não há satisfação. Não há satisfação daquilo que eles estão comendo. Eles não ficam saciados. Ele está querendo dizer o seguinte: tem algo em você que está turbulento, que você não consegue parar porque você não anda satisfeito. O seu relacionamento comigo, a nossa conversa não existe. E quando existe, é você que define o que eu tenho que pensar. Não é a minha palavra. O que adianta você querer dizer quem eu sou, quando eu que sou? Eu sou. Não é o homem que diz quem Deus é. Tem um momento que nós vamos falar sobre nós, mas um diálogo, nós também temos que ouvir quem Ele é, o que Ele quer e como fazer para melhorar. Deus, quem és Tu? Senhor, eu quero me esvaziar, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me instruir, Deus. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero ser Teu. Senhor, direciona esse meu lar, Senhor. Coloca, ó Deus, aqui bons fundamentos, ó Deus, na minha casa. Calça, Deus, o meu pé com um calçado forte do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Senhor, me diz quem Tu és. Não tenho direito de falar o que o Senhor tem que gostar, o que o Senhor aprova. O que Deus aprova? Está na palavra dEle. Se eu não tenho condições de falar para uma pessoa o que ela deve gostar, quanto mais para o Criador. Nós podemos colocar qualquer combustível no carro que nós compramos, inclusive aquele que o fabricante não orienta. No entanto, nós iremos estragar o carro. A vida do ser humano, ela precisa ser direcionada por Deus, porque Ele nos criou, ainda com a nossa complexidade de diferenças, mas com alguns padrões, alguns conceitos éticos e morais.
Ele nos criou com a nossa individualidade. Nós temos sim, nós somos indivíduos. Porém, o pecado, ele destrói todo mundo. É como usar um combustível inadequado num carro. Por mais que você queira usar, por mais que você ache que você tem direito, mas você vai ter um resultado ruim. E Deus é esse nosso remédio. Não há satisfação. O salário não é suficiente, é o que está dizendo aí. Há gastos consumindo o salário. Tem um saco furado, uma bolsa furada. O salário entra. Às vezes é como um avião que arremete, né? O salário pousa e já vai. Ele sobe, arremeter. O salário nem pousa. A águia, né? Tem gente que chama de águia. A águia nem pousa. Há uma insatisfação. Os preços altos consomem. A inflação é como uma farinha numa peneira. Não fica nada. Não conseguimos ver o fruto do nosso trabalho. E é isso que o Senhor está dizendo. Veja o que está acontecendo com vocês. Veja a maneira como está. Está difícil. E vocês veem mais dificuldade ainda porque as preocupações sufocam mais ainda. Está te sufocando, está te matando. Você não consegue bater um papo comigo, conversar comigo. Quem não precisa de orientação de Deus? Se nós cremos nesse Deus, se esse Deus está falando contigo, que você possa pedir direção a Ele, conversar. Senhor, eu sei que há exageros e erros às vezes, mas me mostra, porque eu tenho dificuldade. E Deus fala que aquilo que eles recebem de salário é numa bolsa furada, e Ele continua com as suas orientações. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 7. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus, Ele fala novamente, por causa da insistência em ficar, Deus fala novamente com o povo, declara abrindo aquilo que Ele está falando com assim diz o Senhor, e diz o que está acontecendo. Ele chama para reflexão. Nós precisamos refletir a nossa vida. Nós precisamos refletir o quanto nós temos sido enganados por essas mentiras. E depois, no versículo 7, depois dele dizer tudo o que está acontecendo, ele volta a dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma lembrança para dizer que Ele está acima de todas as coisas. É um repeteco. Deus está repetindo. Ué, por quê? Poucos versículos, repetindo novamente. Porque nós precisamos crer. Ele precisa se apresentar como Ele é, porque esse povo estava infrutífero. E Deus não quer nos deixar infrutíferos. Não, Deus não quer uma família infrutífera. Deus não quer que nós sejamos seduzidos pelos samaritanos, seduzidos pelos enganos, seduzidos por aqueles que querem misturar as nossas crenças para poder sufocar aquilo que é puro de Deus, um verdadeiro altar para que o nosso corpo venha se contaminar. E Deus não quer que você se contamine, e Deus quer que aquele que se contaminou se limpe. E Ele diz novamente, eu sou o Senhor. Então Ele está falando que eu sou acima de todas essas coisas. E Ele chama a reflexão. O Senhor de todas as coisas diz, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus novamente fala, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus chama para refletir. Ele expõe o que estava acontecendo e Ele diz de novo, para reflitam aonde vocês estão. E quem diz essas coisas? Eu, o Senhor, que está acima de tudo que você vê. De tudo que você vê. E Ele continua dizendo assim, subam o monte para trazer madeira.
Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Deus chama para reflexão. Deus chama, Deus dá o diagnóstico para eles. Deus diz o que está acontecendo e Ele dá a ordem. Reconstrua o templo. Subam o monte, busquem madeira. E Ele diz e direciona o povo novamente. Em primeiro lugar, é o meu reino. Eles não são forçados. No templo de Salomão, houve trabalho forçado. Aqui é voluntário. E Deus, Ele está dizendo para cada um de nós, para nós nos esforçarmos em ter o reino de Deus em primeiro lugar, voluntariamente, de coração desejoso, despojado, abrindo a nossa vida com integridade para Deus de maneira inteira. Que nós possamos abrir e fazer o nosso coração e fazer com a intenção de agradar a Deus. Eu estou indo para Deus ser glorificado. Construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Olha, edifique a sua casa, a sua vida. Levante-se para orar. Levante-se para se dedicar a mim. Pense, o que é mais importante para a sua vida? Levante esse altar dentro de você. Honre ao Senhor. Viva assim. Senhor, Tu és meu Deus. Não há nada mais importante do que a Tua presença. Construa esse templo dentro de você. Erga esse templo. Seja o templo de Deus aqui na terra. Seja o mensageiro de Deus. Viva o Evangelho de Jesus Cristo para a tua vida. Faça isso com a intenção de agradar a Deus. E Ele será glorificado quando nós nos levantamos, quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos o Senhor. No versículo 9, ele diz assim: vocês esperavam muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Quando nós não priorizamos o reino, nada rende. Nossas expectativas não se cumprem. Quem nunca teve a expectativa frustrada? E ele está dizendo, esse povo estava constantemente sendo frustrado. Eles esperavam, eles falavam, eles tinham uma expectativa no coração, mas era diferente. E às vezes é isso que acontece, nós temos uma expectativa e nós não percebemos esse direcionamento de Deus, esses milagres, viver pela fé, porque a nossa expectativa está nas coisas terrenas e não nas espirituais. E hoje é dia de nós colocarmos totalmente a nossa esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. A sua vida com Deus, a nossa vida com Deus é mais importante do que qualquer coisa. Caminhar com Deus é o motivo da nossa existência. O templo não pode estar destruído. Não podemos ter a nossa adoração apagada. O nosso louvor, a nossa alegria, o nosso desejo de fazer a vontade de Deus precisa ser a chama da nossa existência. Cuidar do tempo pessoal da nossa vida, amar a Deus e congregar, essa é a nossa missão, a nossa função, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós estamos aqui para congregar com os nossos irmãos, restabelecer os fundamentos, o primeiro amor em nosso coração. E Deus continua falando: por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra
deixou de dar o seu fruto. Céu e terra usados na disciplina divina. Eles obedecem o Criador, mas o povo não obedece. O céu e a terra obedecendo. E nós que experimentamos esse poder, essa presença, como esses objetos não experimentam. Nós viramos as costas para Deus voluntariamente. E ele continua dizendo: provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Algo simples para Deus, que acaba com o orgulho e a autossuficiência humana. Nós precisamos refletir os passos que secam o nosso coração, que nos deixam mortos espiritualmente. Antes do exílio, quando Deus falou através dos profetas, o povo não ouviu. E o povo foi para o exílio. Agora, para nós podermos fechar, vamos ver o que o povo respondeu e o que ele espera de nós. Deus espera que nós agora estejamos a cada dia ouvindo a sua palavra e caminhando, marchando em direção a Ele. Veja o que diz no versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. E o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. A quem o seu Deus enviara, e o povo temeu o Senhor. Então, obedecer confirma que quem ouviu a mensagem, né, aquele que ouviu a mensagem, é a obediência que vai confirmar. Pois Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática. Quando a liderança acerta a sua vida com Deus, os liderados seguem os seus passos. A vida do líder é a vida a vida da sua liderança, assim como os pecados também vão ser os pecados, o mestre dos pecados. Se a vida do líder é assim, também será o mestre dos pecados, influencia para o bem e para o mal. Então, primeiramente os líderes e todo o povo segue e diz: nós iremos obedecer ao Senhor. Aqui mostra o oposto, quando mandaram queimar a palavra de Deus, queimar aquilo que estava dizendo o Senhor em Jeremias. Hoje, existem sim pessoas que cospem e desprezam a palavra de Deus, mas que nós possamos ser esses que atentam para a palavra de Deus. Porque Deus, Ele não tem prazer nos holocaustos, Ele não tem prazer em sacrifícios, mas a obediência é o melhor sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A palavra que não interfere no pecado é inútil. Nós precisamos ser confrontados, obedecer, apesar das consequências. Que nós não venhamos a ter relaxamento espiritual, produzir um baixo nível, que nós não venhamos ficar em decadência, porque essa palavra é uma palavra que vem para nos tirar da zona de conforto também, para nós refletirmos sobre a nossa vida. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe a mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Restaura o tempo e a presença de Deus é confirmada. Deus está conosco. Que o Senhor possa ser grandemente na sua vida, atuar de forma grandiosa. Que a presença de Deus, que você possa ouvir dele, você possa ter tomado essa decisão: eu vou me atentar para a palavra de Deus cada vez mais. Aquele que está firme mais ainda seu pé na rocha. Aquele que vacilou, coloque-se diante de Deus, que você olhe para Ele e diga: Senhor, eu vou colocar em prática, eu coloco em prática tudo aquilo que o Senhor falou para mim. E o Senhor vai dizer para ti:
eu estou contigo, eu estou com vocês. Assim como disse aqui em Ageu, que o Senhor estava com eles, isso faz toda a diferença. Então façam o que eu estou falando, obedeçam a minha voz, continuem, não sejam paralisados por causa desses montes, por causa das adversidades, por causa daquilo que vem para te desanimar, mas continue, porque esses montes não são maiores do que o meu poder, do que a minha palavra. A minha palavra é que restaura, a minha palavra é que ressuscita, a minha palavra é que traz conforto e consolo para você. Continue, caminhe, não pare, não deixe os cuidados da vida parar a sua vida, não deixe os cuidados e venha sufocar essa palavra de Deus. Onde não há alegria, onde não há esperança, onde a tristeza dominou, onde o pecado assolou, não há melhor remédio do que dizer: eu sou contigo, diz o Senhor. Não há maior refrigério para a nossa dor do que a presença de Deus, do que a palavra suave de Deus que cura a nossa vida, que nos restaura de todo pecado, que nos levanta e nos ergue. Não há nada mais acalentador do que a presença de Deus. Eu sou contigo, diz o Senhor. Quando você se vira, quando você se volta para Deus, quando você clama a Ele, quando você diz: Senhor, Tu és o meu Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos erguer a nossa voz para o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer a Ele, dizer: Senhor, eu estou aqui, Deus. O Senhor é comigo, então eu sei que eu poderei seguir, Senhor. Que aquilo que me parou, ó Deus, não vai mais me parar, não continuará me paralisando, Deus, porque o Teu Espírito me fará, Deus, avançar, Senhor. Eu quero avançar com o Teu Espírito, Deus. Eu aceito, Deus, que o Senhor está comigo, Senhor. Deus, eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o templo restaurado, Senhor. Eu vou nessa obra, Deus, porque eu sei que o Senhor é com essa obra de restauração, Senhor. Não há tristeza, Deus, que não venha a ser mudada, Deus, pelo Teu Espírito. Aonde o pecado, aonde há tristeza, aonde foi assolado, aonde não há esperança, Deus, não há melhor remédio do que a Tua presença, Senhor. Do que a Tua palavra viva, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Toda a honra, Senhor, e toda a glória, Deus. Que nós possamos cantar, louvar a Deus.
a Ti, Senhor. Te louvamos, ó Pai. Te engrandecemos, ó Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado por mais este culto, Senhor. Obrigado por Tua graça, Senhor. Por Tua fidelidade, ó Deus, pelo Teu amor e Teu cuidado, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Uma semana abençoada.